Olá, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez estamos aqui para o nosso exercício devocional e hoje eu te convido a que leiamos juntos a palavra do Senhor no Evangelho de João. Eu desafiei os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana do Bom Retiro para que nesse período agora que antecede a Páscoa, durante essa semana, nos dedicados à leitura do Evangelho de João. E então hoje nós vamos fazer uma série nós iniciaremos hoje algumas devocionais nessa quarta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo, todas elas baseadas no Evangelho de João, tendo como foco irmos preparando o nosso coração para essa data tão importante para o calendário cristão, que é a celebração da Páscoa. Leia comigo o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, do versículo 1 ao versículo 14, nós lemos até um pouquinho mais. Nós fomos até o versículo 18. Mas do 1 ao 14 é como se fosse uma espécie de introdução, uma abordagem inicial desse texto. E João, então, nesses primeiros versículos, ele aborda uma série de temas, ele vai fazer uma série de declarações a respeito do nosso Senhor Jesus, que serão posteriormente, no desenvolver do seu Evangelho, no Evangelho que ele escreve, esses temas vão aparecer ali na narrativa. Ele vai falar de Jesus como sendo a luz que ilumina todo homem, a luz do mundo. E depois isso aparece, vai falar dessa coisa da necessidade de nascer da parte de Deus, não meramente da vontade do homem ou da vontade da carne. Isso é novamente abordado no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Nicodemos vai ter com nosso Senhor Jesus. Então, naquele diálogo, a questão do novo nascimento aparece novamente. Então, a gente tem já aqui, nessa espécie de introdução, uma série de temas extremamente importantes que serão desenvolvidos posteriormente. Mas eu quero chamar a tua atenção para aquilo que ele fala, especificamente logo no início, quando ele fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois no versículo 14 ele diz que o Verbo tabernaculou, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai.
E mais um pouco à frente, no versículo 18, ele vai fazer esse contraste, dizendo que a lei nos foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, né? O Deus unigênito, que está no seio do Pai e que nos revelou, que nos deu a conhecer o Pai. Queria pensar com você a respeito disso, né? Do Filho de Deus, que é Deus e que se encarnou. Ou seja, vamos pensar um pouquinho sobre encarnação, né? O verbo se fez carne. Essa expressão, quando ele diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Isso significa que ele construiu a sua tenda, que ele tabernaculou, né? Literalmente, é isso que está lá na língua grega. Ele fez a sua tenda, né? Ele habitou, ele passou a conviver conosco como um de nós. Você já parou para pensar no que significou isso? O milagre da encarnação, o próprio Deus rompendo esse abismo ontológico, né? E Deus assumindo humanidade, se tornando um de nós. Isso tem que gerar em nós um impacto muito grande, acompanhado de um quebrantamento, ao reconhecer essa manifestação tão grandiosa do poder do Senhor. Mas não apenas isso. Isso também tem que produzir em nós uma disposição, uma inclinação de coração para seguir esse exemplo. Ou seja, a encarnação também nos desafia, né, a perceber que aquilo que nós conhecemos sobre Deus, aquilo que o próprio Deus tem revelado a nós, todos os princípios e valores do reino precisam ser também na nossa própria vida, na nossa própria existência, encarnados. Ou seja, eles têm que fazer parte do nosso dia a dia. E é curioso que Paulo faz esse tipo de argumentação na sua epístola aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 em diante. Quando ele diz que temos que ter em nós o mesmo sentimento que houve da parte, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala que ele se humilhou, que ele assumiu forma de servo, se submetendo a toda humilhação até a morte de cruz. E ele diz isso como algo que deve ser um modelo a ser seguido, essa disposição de nos humilharmos também. Então a encarnação, ela também deve chegar até nós com esse desafio, com esse apelo ao nosso coração, para que a gente tenha disposição para encarnar na nossa própria vida, na nossa própria existência, os valores e princípios do reino de Deus. E a encarnação também, meus irmãos, ela deve despertar em nós um verdadeiro e profundo senso de devoção. Nós acabamos de ler aqui que aquele chamado pelo nome de Jesus de Nazaré, aquele a quem nós servimos e que morreu naquela cruz e ressuscitou, era o Filho de Deus. É o Filho de Deus. É Deus quem se fez carne e habitou entre nós. Então, era Deus. Dá para você imaginar isso em termos práticos? Eu sei que para a mente humana, e aí a gente até consegue compreender um pouco a dificuldade de alguns judeus naquela época reconhecerem que estavam diante do Filho de Deus, porque ele estava ali, absolutamente normal aos olhos humanos. Era um ser humano como qualquer um outro. Você olharia para ele e você não perceberia nenhum sinal distintivo. Não tinha um traço físico nele que seria uma distinção para que você percebesse que ele não era, né, apenas um ser humano, que ele era o Filho de Deus encarnado. Não tinha um sinal físico para isso. E tampouco tinha alguma auréola na cabeça ou qualquer outro tipo de sinal assim, que pudesse fazer qualquer outro tipo de sinal que pudesse dar a qualquer pessoa a possibilidade de olhar e falar: olha, ele não é apenas um ser humano, não. Tem algo ali acontecendo, há uma nuvem que o acompanha o tempo todo. Não. Quando Jesus andava entre os judeus,
aos olhos humanos, parecia apenas mais um judeu andando ali. Então dá para a gente entender um pouco por que alguns daqueles homens, quando ouviram o Senhor Jesus se apresentar e assumir uma postura, né, que o colocava numa posição diferenciada, por exemplo, quando ele disse: eu e o Pai somos um, como aparece no Evangelho de João, como aparece no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 25, quando ele diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão aquele a quem o Filho quiser revelar, se colocando no mesmo pé de igualdade com o Pai. Então, dá para a gente entender um pouco a dificuldade da mente humana, porque somente uma mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus seria capaz de perceber que ali não era apenas um homem. Não era. Para ter essa percepção, né, somente o Espírito de Deus poderia produzir isso. Irmãos, mas nós que hoje cremos na Sagrada Escritura e a reconhecemos como palavra inspirada de Deus, é isso que ela nos diz, é isso que ela nos revela, é isso que ela nos ensina. E quando nós, então, recebemos essa revelação, esse conhecimento como verdade, nós temos que nos lembrar continuamente do Senhor Jesus como aquele a quem o nosso coração deve se dobrar e adorar. Porque Ele é aquele por meio do qual nos foi revelada a graça e a verdade. A lei nos foi dada por meio de Moisés, mas a única coisa que a lei fez foi nos mostrar a nossa imperfeição e a nossa inadequação ao padrão divino, a nossa injustiça. A graça e a verdade reveladas em Cristo vieram para que, de fato, por meio de Cristo, nós recebêssemos uma justiça que não é inerente, que não é própria, que não é nossa, mas que nos foi dada em função da oferta que Cristo fez por nós na cruz, como veremos um pouco mais à frente, num dos textos do Evangelho de João, que veremos nas próximas devocionais. Então, que o teu coração se deixe inundar com essa disposição de devoção, de adoração ao Cordeiro que se sacrificou, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele é o sacrifício perfeito, mas também é Deus e deve ser adorado. A Ele deve ser dado todo louvor, toda a honra e toda a glória. Então, o propósito da nossa devocional de hoje é para te desafiar a desejar ter um coração que não só desejar, mas se aplicar também, se exercitar devocionalmente na busca de um coração que queira viver para a glória de Jesus, adorando e imitando na medida em que você encarna os valores e os princípios do reino de Deus no teu dia a dia. Que Deus te abençoe, te fortaleça e que você caminhe sobre a terra com esse coração temente ao Senhor, encantado com o mistério da encarnação, com o coração cheio de devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas se aplicando e desejando a cada dia encarnar na tua própria existência, na tua própria história, os valores e os princípios do reino de Deus. Ore a esse respeito, peça a Deus para falar profundamente ao teu coração. Eu quero te sugerir uma música para você ouvir após o teu exercício devocional do dia de hoje. Escute a música do Projeto Solo, intitulado Filho de Deus, que vai ser uma música muito edificante, que vai te ajudar a pensar também um pouco mais sobre essas questões que nós falamos hoje a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, te conforte, te fortaleça para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém.